comigo o Dr. José Brasileiro, que é psiquiatra. Vamos falar sobre um tema que poucas pessoas conhecem. O transtorno de personalidade borderline, mais conhecido também como transtorno da personalidade limítrofe. Dr. José Brasileiro, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com Polêmica Paraíba. Obrigado pelo convite, agradeço ao Polêmica Paraíba, né, e aos telespectadores que vão poder observar e entender um pouco mais desse transtorno que incomoda tantas pessoas no dia a dia. Doutor José, quais são as características do transtorno de personalidade borderline? Então, o transtorno de personalidade borderline, também chamado transtorno de personalidade limítrofe, ele é um transtorno de personalidade. Quando a gente classifica os transtornos, a gente classifica de acordo com as funções psíquicas e as alterações que a gente encontra. Então, o transtorno de personalidade borderline, ele é caracterizado por um padrão rígido de personalidade, né, em toda a vida do indivíduo. Ao longo de toda a vida, o indivíduo ele tem uma característica de rigidez em sua personalidade. O que significa isso? Em toda situação em que o indivíduo estiver envolvido, ao longo da sua vida, ele vai se comportar de uma determinada forma previsível. Como assim? Ele vai ter um padrão de comportamento em toda situação que pode variar, né, de acordo com uma perda de um pai, um conflito no relacionamento, uma reprovação na disciplina, um relacionamento amoroso. Em situações de vida ele vai ter um comportamento semelhante. Que comportamento é esse? Esse comportamento é caracterizado por uma instabilidade afetiva, né, e relações interpessoais conflituosas. Então, são pessoas que têm um lidar com o outro muito reativo, muito agressivo. Então, eles estão sempre no limite, né? Isso, por isso que o termo border está sempre na borda, eles estão sempre no fio da navalha. Isso seria muito falar sobre esse fio da navalha, seria assim? Então, o que acontece na realidade? A característica da instabilidade afetiva que marca o transtorno, ela faz com que o indivíduo ele oscile de um afeto passivo a um afeto agressivo muito rapidamente. Então, quando a gente tem um indivíduo com esse tipo de transtorno, o que de fato acontece? O fim de um relacionamento. Então, acabou-se um relacionamento, o indivíduo vai lá, vai implorar pelo amor de Deus, que quer aquela pessoa, que a vida dela depende daquela pessoa, e que então ela vai ser extremamente passiva àquela condição, e ao mesmo tempo, se a pessoa negar, dizer, olha, eu não quero, não adianta, não vai funcionar mais, o relacionamento da gente acabou e tudo, essa pessoa vai da passividade à agressividade ao extremo. Então ela vai partir para cima, ela vai ter atitudes impulsivas, colocar a sua integridade física em risco, a integridade física do outro em risco. São pessoas muito intensas também. Sim, são pessoas muito intensas e que oscilam muito, não só a afetividade, mas a autoimagem. Então, são pessoas que constantemente têm uma necessidade de estar modificando traços de sua aparência. Então, ela tem uma autoimagem distorcida, prejudicada em si mesma. Que vem na questão da autoestima também, da necessidade do outro. Que vem na necessidade do outro, que vem na característica da autoestima, a necessidade do outro justamente por uma das características que chama a atenção, que é a sensação crônica de vazio. Então ela precisa estar sendo nutrida afetivamente a todo momento. Então a pessoa tem que estar a todo momento alimentando a nutrição afetiva daquele indivíduo. Então ela demanda muito afeto dos outros, e isso é o que desgasta o relacionamento. Complexo de abandono também. Então, a história do abandono é interessante, porque os relatos dos portadores dos transtornos, em sua grande maioria, trazem essa história de abandono, abuso em algum momento da sua infância ou adolescência, né? E esse abandono ele é repetitivo. Mesmo que o abandono não for... Medo real ou irreal de abandono. Medo real ou irreal. Porque isso pode ser tanto do ponto de vista real, como algo que houve um certo traço de fantasia,
de ter sido abandonado. E isso reiteradamente ocorre. Então é um padrão repetitivo. E esse padrão repetitivo a gente encontra nos portadores dos transtornos. Então, eles trazem muito isso, né, na história dele. Como diferenciar? Porque a gente vê que tem características muito próximas de bipolaridade, que seria bem complicado também como é feito esse diagnóstico para que ele não seja confundido com outros transtornos de personalidade. Então, primeiro ponto, né, o transtorno do humor bipolar é um transtorno de humor. Né? Então, não é inerente à personalidade do indivíduo. Então, é um determinado momento. Então, no transtorno de personalidade, a gente vê que é um padrão ao longo da vida. Né? No transtorno humor bipolar, você tem episódios de alteração de humor, episódios isolados. O que chama muita atenção, que faz muita característica semelhante, é o padrão de disforia afetiva que o bipolar, em alguns casos, tem. Né? O bipolar pode ser eufórico, disfórico ou deprimido, dependendo da condição que ele se apresente. Vamos explicar um pouquinho mais para a pessoa entender, eu sei o que é disforia. O que seria a disforia? É um padrão de irritabilidade acima do normal. Né? Um indivíduo que é irritado, ele reage de forma irritada às colocações do dia a dia. Só que o borderline, o transtorno de personalidade borderline, ele tem essa característica pelo próprio traço da personalidade, da instabilidade afetiva. Já o bipolar, ele tem episódios. Então, o primeiro ponto é ao longo da vida, o outro são determinados momentos. É crônico e outro agudo. Ambos são crônicos, porque a doença ela perdura, ela persiste. Né? Algo agudo é algo que tem um tempo de autolimitação. Então, ele começa agora e dura 30 dias, é agudo. Os dois são transtornos crônicos, só que um é intercalado, um é em episódios, e o outro é um padrão ao longo da vida. Isso é uma primeira característica. Outra característica é que vem outros sintomas associados à bipolaridade que não ao transtorno de personalidade. E, por fim, é o tratamento, né? Que eu já ia perguntar como tratar, como procurar ajuda. Você que se identificou, gente, também importante a gente falar, doutor José, que não é porque você é uma pessoa intensa, porque você tem relacionamentos complicados, que todo mundo tem, a gente está vivendo um momento meio louco também, que você tem que procurar sempre um médico, sempre procure ajuda médica. E o doutor José agora vai explicar como o tratamento e o que você tem que fazer, caso você se identifique com algumas características dessas aí. Então, é bem interessante, antes de falar um pouco sobre o tratamento, que você pontuou, que eu dei o exemplo dos relacionamentos. Mas isso acontece em várias coisas. Até numa negativa que você tiver de um pai, olha, eu quero ir para a festa, você não vai. Ou até mesmo quando você tem uma nota ruim numa disciplina da faculdade. Então, qualquer situação pode exacerbar isso. Em relação ao tratamento, né? O tratamento do transtorno de personalidade borderline, ele é um tratamento conjunto. Né? A gente tem um tratamento que tem algumas evidências medicamentosas para os traços de impulsividade e para o controle da instabilidade afetiva. Né? Existem uma série de medicações hoje que não tem, nenhuma delas tem uma alteração formal da prescrição, mas que a gente usa na nossa clínica e tem efeitos, né? Que alguns estudos também trazem esses efeitos. Então a gente utiliza algumas medicações para controle desses traços de comportamento, né? E existem psicoterapias que têm evidências também, né? Existe alguns tipos de psicoterapia específica. Existe uma terapia chamada comportamental dialética, que é uma terapia desenvolvida por uma portadora de transtorno borderline, pelo menos ela assim o diz, que é uma psicóloga americana chamada Marsha Linehan, e ela propôs um modelo de terapia cognitivo-comportamental, né, que específico para esse caso. Que é a terapia comportamental dialética, que tem uma resposta, que ela consegue mostrar uma certa resposta. Então existem alguns padrões de terapia breve, interpessoal, focada na transferência. Existem algumas evidências para alguns tipos de terapia, né? E em medicações, algumas
referências no tratamento dos traços de personalidade, né, dos sintomas. A patologia em si, ela não tem um tratamento por medicação, como o bipolar tem, você usa medicações estabilizadoras de humor, mas tem medicações para tratar o sintoma, né? Uma notícia boa é que a grande parte dessa população que tem esse tipo de transtorno, um estudioso veio a falecer, inclusive, ano passado, que é o John M. Gunderson. Ele é um psiquiatra americano que estudou muito, inclusive ele definiu o transtorno na década de 80, e ele conseguiu, né, avaliar prognóstico, ou seja, tempo de duração de doença, tudo, e ele vê que a grande maioria remite, a maioria dos quadros de sintoma, após a quarta, quinta década de vida, né? Então, assim, pessoas com 40, 50 anos que tinham sintomas previamente vão reduzindo esses sintomas ou vão aprendendo a lidar com essas condições que o transtorno traz. Então, de todos os transtornos de personalidade, é o que tem um prognóstico melhor, ou seja, é o que tem uma evidência de resposta melhor terapêutica, de todos eles. Que bom, uma notícia boa. E eu queria que o senhor desse um breve resumo sobre o que as pessoas têm que fazer caso elas se identifiquem e que tipo de ajuda procurar e quando é que elas precisam ter assim, um sinal, qual o sinal de alerta. Porque a gente sabe também que a questão da impulsividade é muito forte, eles têm questão de sexo sem segurança, de se automutilar também, de comportamentos altamente instáveis e inconsequentes. Então, quais são o sinal de alerta e o que as pessoas devem fazer? Então, a impulsividade é um critério diagnóstico do transtorno de personalidade borderline. O traço impulsivo, impensado, é um critério. Então, assim, o que observar, né? Os padrões de comportamento. Então, uma pessoa que tem uma dificuldade em manter, ela tem uma facilidade em fazer amigos, mas tem uma dificuldade em mantê-los, né? E aí, traz um sofrimento muito grande, né? Ela tem que buscar ajuda mesmo com um psicólogo, com um psiquiatra, né, que possa cuidar dessas pessoas. O sinal de alerta, e o que eu acho que tem que chamar muita atenção, é os riscos inerentes a suicídio, a autolesões, porque o que acontece? Essa população tem um certo risco aumentado. Muitas vezes elas até se automutilam, assim, que é um traço, para aliviar a dor. Eles relatam muito na entrevista, eu estou cortando porque aquela dor que eu sinto alivia a dor interna que angustia mais. Abuso de substâncias, álcool, drogas. Também. São pessoas que têm um traço impulsivo, então elas abusam de substância, têm relações sexuais desprotegidas. Então é importante para essas pessoas esse cuidado, né? Procurar ajuda, auxílio, para não ter um desfecho negativo lá na frente, advir outras comorbidades, né? Por conta do risco de suicídio, por causa de outros traços. Doutor José, muito obrigada. A gente vai aperrear você mais algumas vezes, que vamos começar uma série de matérias sobre transtorno de personalidade, de humor, que a gente está vivendo em tempos muito loucos, relações muito líquidas, eu diria até vaporosas, de tão fácil, parafraseando Bauman. Então, assim, eu queria agradecer demais a tua ajuda e dizer que a gente vai dispor mais de você para começar essa série de reportagens sobre a questão dos transtornos de personalidade e de humor também. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, e a vida segue. Vamos trabalhando e seguindo, cuidando da saúde mental das pessoas. Ok? Obrigado, e a Planilha. Muito obrigada. Alane Aponeira para o Polêmica Paraíba.